Olá, agroconcurseiros espalhados por todo o Brasil. Um bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Você está no canal Agroconcursos e hoje nós daremos continuação ao estudo da Lei 12.787, que trata da Política Nacional de Irrigação. Se você é novo no canal, eu peço que, por favor, inscreva-se, aperte esse botãozinho vermelho aí para inscrever-se e também ative o sininho, porque assim você recebe todas as notificações que o canal lançar, tá certo? Infelizmente tem um grande número de pessoas que assistem aos vídeos, mas não são inscritos. E isso prejudica o crescimento do canal, a divulgação, né, para que esse vídeo possa chegar até outros agroconcurseiros. Então, se você se identifica com a nossa proposta, por favor, não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo. No final, se gostar, deixe o seu like, isso é muito importante. Coloque algum comentário para a gente aí de feedback, dizendo se gostou, o que precisa melhorar, o que vocês querem ver mais, quais outros concursos, tá certo? Tudo isso motiva a gente a continuar publicando e é importante para o canal. Então, como retribuição, por favor, inscreva-se no canal. Hoje, pessoal, a gente vai falar do capítulo 2, né, dessa lei, e acho que é capítulo 2 e 3, e são respectivamente os artigos 3 e 4. No primeiro vídeo a gente viu basicamente o artigo 2 com todos aqueles termos, né, e agora a gente vai tratar sobre princípios e objetivos da lei. Antes da gente adentrar propriamente na lei, eu quero estabelecer com vocês algumas diferenças, porque a gente pode, às vezes, se confundir, tá? Então, vamos estabelecer o seguinte. Princípio é aquilo que serve de base, é a raiz, a causa, a razão. Uma outra definição. Os princípios, eles são estabelecidos desde o início e são aqueles que servem para fazer a gente alcançar os nossos objetivos, fazer a gente perseverar nos nossos objetivos, no caso, os objetivos da lei. Mas trazendo para o nosso cotidiano, para ficar mais fácil da gente entender, a gente pode pensar, enquanto pessoa, quais são os nossos princípios? Aí a gente tem os princípios que a gente aprende com a nossa família, com a nossa religião, na escola, né, em sociedade. Tudo a gente vai, desde o início da nossa existência, da nossa maturidade, a gente vai aprendendo e vai agregando esses princípios. Com a lei não é diferente. Ela tem alguns princípios para nortear essa política nacional. E depois desses princípios, no artigo 4º, se eu não me engano, a gente tem os objetivos. Essa lei, ela tem princípios e ela tem objetivos. Ela busca alcançar objetivos para melhorar a política nacional de irrigação, tá certo? Então, o objetivo é aquilo que nós almejamos alcançar, tá? Esse alcançar, eu geralmente, a minha dicção é assim mesmo, eu puxo o R um pouco no final, mas essa terminação aqui do verbo alcançar, né? A gente sabe que o verbo está no infinitivo, quando ele está terminando em AR, ER, IR, né? E isso é importante porque quando a gente estuda objetivos, principalmente em direito constitucional, que a gente vê lá os objetivos, né, da República Federativa do Brasil, a gente observa que todos os objetivos são terminados no infinitivo, porque é para dar aquela ideia de futuro, é aquilo que a gente almeja, a gente ainda não alcançou, mas a gente almeja. Por exemplo, o objetivo nosso, enquanto agroconcurseiros, passar no concurso, né? Então, esse passar já dá uma ideia. E a gente vai observar na lei aqui, quando a gente for passar pelos incisos desse artigo, que o início de cada um desses 7 incisos é com os verbos no infinitivo, tá bem? Então, entendemos a diferença entre princípios e objetivos. Vamos ver quais são os princípios da Política Nacional de Irrigação. Então, no artigo 3, né, do capítulo 2, que trata dos princípios dessa política, a gente tem o primeiro: uso e manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à irrigação.
Então, um dos princípios, o primeiro deles, na verdade, o primeiro dos princípios que regem a Política Nacional de Irrigação, lembra que princípio é aquela assim, é a razão, é a nossa base, é aquilo que a gente tem desde o início, né? Então, esse primeiro princípio é o uso e o manejo sustentável. Pessoal, vamos ficar ligado aqui, ó, que a banca pode vir marotamente e trocar esse sustentável por econômico, o uso e manejo econômico dos solos e dos recursos hídricos, lógico, destinados à irrigação, porque a gente está tratando da política nacional de irrigação. Beleza? São 5 princípios. Esse é o primeiro. Segundo princípio que rege a Política Nacional de Irrigação, né, é esse aqui, ó. Integração com as políticas setoriais de recursos hídricos, de meio ambiente, de energia, de saneamento ambiental, de crédito e seguro rural e seus respectivos planos, com prioridade para projetos cujas obras possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos. Então, além do uso e manejo sustentável dos recursos hídricos, do solo e dos recursos hídricos, né? Um outro princípio, né, dessa Política Nacional de Irrigação é promover essa integração com os diferentes componentes que estão ligados também com a Política Nacional de Irrigação. Olha só, políticas setoriais de recursos hídricos, de meio ambiente, de energia, de saneamento ambiental, de crédito e seguro rural, com seus respectivos planos, sempre dando o quê? Prioridade para projetos, busca integração entre as políticas, mas essa integração ela tem uma prioridade, que é quê? Para projetos cujas obras possibilitem o uso múltiplo de recursos hídricos. A banca, se ela fosse fazer um copia e cola e quisesse fazer um pega-ratão, ela talvez poderia mudar esse uso aqui, ó, colocar uso individual dos recursos hídricos, tá? Então, a gente tem que sempre procurar, durante a leitura da lei, procurar essas palavras que às vezes a gente sabe que a banca pode trocar. Ela mantém a mesma redação e de repente troca uma palavra e muda todo o gabarito. Beleza? Vamos então para o terceiro princípio. Olha só, pessoal, articulação entre as ações em irrigação das diferentes instâncias e esferas do governo e entre estas quem? As instâncias e esferas do governo e as ações do setor privado. Então, uso e manejo sustentável do solo e dos recursos hídricos, integração das diferentes políticas, né? E agora promover o quê? Um dos princípios da política é o quê? Essa articulação entre as ações envolvidas com a irrigação, né? Nas diferentes instâncias, nos diferentes níveis, né? Nos diferentes graus e também nas esferas do governo e também entre a parte do governo e as ações do setor privado. Tudo isso é um princípio da Política Nacional de Irrigação. Essa articulação entre ações do governo, das diferentes partes do governo e também do setor privado. Beleza? O quarto e penúltimo princípio da Política Nacional de Irrigação, pessoal. Gestão democrática e participativa dos PPIs, Projetos Públicos de Irrigação, né, com infraestrutura de irrigação de uso comum, por meio de mecanismos a serem definidos em regulamento. Então, os mecanismos que vão definir essa gestão democrática e participativa dos PPIs que tenham infraestrutura de irrigação de uso comum, isso aqui vai ser definido em regulamento próprio, tá? Esses meios, esses mecanismos que vão definir como que vai ser feita essa gestão democrática e participativa
dos PPIs, com infraestrutura de irrigação de uso comum, vai ser feita através de um regulamento próprio. Beleza, esse é o quarto princípio. Onde a banca, eu acho que a banca poderia querer jogar com a gente. Olha só, gestão democrática e participativa. A banca poderia colocar gestão unicamente participativa, gestão apenas democrática dos projetos públicos de irrigação com infraestrutura, que é um dos conceitos de infraestrutura que a gente viu, né? Com infraestrutura de irrigação de uso comum, colocasse com infraestrutura de apoio à produção, com infraestrutura das unidades parcelares, com infraestrutura social, tá? Poderia trocar essa irrigação de uso comum. Então, vamos ver o último princípio que rege essa lei. São 5 princípios. O último princípio, pessoal, é o que visa a prevenção de endemias rurais da veiculação hídrica. Então, tudo que a política nacional se baseia, né, tem como princípio, o último deles, né, é isso, prevenir as endemias rurais de veiculação hídrica, ou seja, porque trata de irrigação, né? Então, a banca poderia colocar isso aqui, ó, prevenção de pandemias, que é uma palavra que a gente está sendo de uso recorrente. Rurais, poderia colocar urbana, tá certo? Mas não. O último princípio que rege a Política Nacional de Irrigação é a prevenção de endemias rurais de veiculação hídrica. No próximo slide, antes da gente passar para os objetivos, como é muita coisa, né? São 5, mas assim, não são 5 palavras apenas, são 5 conceitos, 5, né? 5 parágrafos quase. Não sei que eles são curtos, mas trazem muitos conceitos nele. Então a gente tem que ficar muito atento. Então eu bolei um texto com basicamente acho que três frases, mas que engloba, fazendo sentido, né? Junta esses 5 princípios num texto, tá? Então vamos ver qual que é. O texto é o seguinte, pessoal. A PNI usa e administra o solo e os recursos hídricos com sustentabilidade. Aqui a gente tem o primeiro princípio, né? Que é o uso e manejo. Eu coloquei administra porque é uma palavra que pode aparecer como sinônimo de manejar o solo, né? Primeiro princípio. Uso e manejo do solo de forma sustentável. Então, a PNI, o que é PNI? Política Nacional de Irrigação, usa e administra o solo e os recursos hídricos com sustentabilidade, através de uma gestão democrática e participativa, sempre visando a integração e a articulação dentro e fora. Fora é o quê? O setor privado, né? Dentro e fora do governo. Lembra lá que ia ser estabelecida uma articulação das diferentes instâncias do governo, também com o setor privado, buscando essa gestão democrática e participativa, né? Então, através de uma gestão democrática e participativa, sempre visando a integração e a articulação dentro e fora. Fora é o quê? O setor privado do governo. A última frase para resumir para a gente gravar, né? Esses princípios. Tudo isso, né? Esse uso e manejo com sustentabilidade, gestão democrática, tudo isso para quê? Para prevenir endemias rurais de veiculação hídrica. Percebam, pessoal, que o prevenir está no infinitivo. Poderia parecer um objetivo, né? Um dos objetivos da Política Nacional de Irrigação é prevenir endemias rurais de veiculação hídrica. Não é um objetivo, isso é um princípio. Por quê? Porque o objetivo é uma coisa que você quer alcançar no futuro. Então, você ainda não alcançou, mas você quer alcançar. Não. A prevenção de endemias é um princípio, é uma coisa que parte, vou ser repetitiva, parte do princípio da lei, parte do início da lei, tá?
Então, embora aqui esteja como um verbo no infinitivo, e isso é uma característica dos objetivos, como a gente vai ver, a banca pode fazer essa jogada, tá certo? Mas lembrar, prevenção de endemias rurais de veiculação hídrica, a gente não quer alcançar, a gente parte desde já com essa negativa, essa prevenção, tá certo? Isso já é um princípio, tá no início da lei. Beleza? Então vamos ler de novo esse textinho. O que está em vermelho, pessoal, faz referência aos 5 princípios da lei, tá certo? Então vamos lá. A Política Nacional de Irrigação usa e administra o solo e os recursos hídricos com sustentabilidade. Através de uma gestão democrática e participativa, sempre visando a integração e a articulação dentro e fora do governo. Fora, lembrando que é o setor privado. Tudo isso para prevenir endemias rurais de veiculação hídrica. Ponto. Nessas 3 frases, a gente resume, nessas 3 orações, né? Porque oração é o que tem verbo, ao português, gente. A gente faz aula de português, a gente fica louca, né? Eu fico. Só um parênteses, pessoal. Então, com essas 3 orações, a gente monta um texto que vocês podem anotar para talvez tentar ler várias vezes, né? E através dessas palavras destacadas, elas fazem alusão, elas remetem a gente aos 5 princípios da lei, tá certo? Então, vamos ver os objetivos? Vamos. Ouvi vocês aí, falei, vamos. Antes de partirmos para os 7 objetivos da Política Nacional de Irrigação, eu quero te fazer uma pergunta muito importante que vale 5 pontos no concurso da Codevasf. Posso fazer? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like no vídeo? Já deixou um comentário? Se a resposta foi sim, parabéns, você já tem 5 pontos. Se não, se a resposta foi não, sinto informar, está 5 pontos a menos dos seus concorrentes. Olha lá, hein? Não assista esse vídeo, não assista aos vídeos desse canal sem estar inscrito, por favor. Então, se chegar, de novo, próxima meta, se esse vídeo chegar a 100 likes, eu lanço o terceiro vídeo, né, que traz o artigo 5 com os instrumentos da Política Nacional de Irrigação. Vamos ver, né, o concurso já está chegando, não sei se vai dar tempo, se o engajamento vai ser suficiente para lançar outro vídeo. Não sei, se for, ótimo, né, se não, paciência. Então, vamos ver quais são os objetivos da Política Nacional de Irrigação? Olha o primeiro, pessoal. Incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases ambientalmente sustentáveis. Isso mesmo. É isso mesmo. Olha só, incentivar. Perceba o verbo no infinitivo, característica do quê? Dos objetivos da PNI, tá? Incentivar a ampliação. A banca poderia colocar incentivar a manutenção, não é manutenção, é ampliação. Perceba, objetivo é aquilo que a gente quer alcançar. Manutenção é para manter, é o que a gente já tem. Então, incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade. Tudo isso e que? Em bases ambientalmente sustentáveis, porque o uso e manejo sustentável do solo e dos recursos hídricos é um dos princípios da PNI. Se ela tem como princípio, se ela tem como base, como início dela, essa sustentabilidade, tá, pessoal? Em bases ambientalmente sustentáveis. A banca poderia colocar aqui, ó, incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em bases econômicas. Nananina, não, em bases ambientalmente sustentáveis. Beleza? Vamos lá, tem mais 6 objetivos, 6 metas. Objetivo é diferente de meta, né? A meta serve para a gente alcançar os objetivos, tá certo? Mas vamos, pessoal. Liga para meus parênteses, não, meus comentários no sense.
Segundo objetivo, pessoal, reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente naquelas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de chuvas. Então, olha só, objetivo, verbo no infinitivo, aquilo que a gente quer alcançar. Então, vamos lá. Reduzir os riscos climáticos inerentes, próprios, né? Inatos, inerente, aquilo que é inerente da atividade agropecuária. Atividade agropecuária é uma atividade de risco, né? Por isso existe o seguro rural, o zoneamento climático, né? Então, reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, principalmente, a banca pode tocar esse advérbio aqui, pode colocar unicamente, exclusivamente nas regiões sujeitas a altas, a banca pode colocar aqui, ó, a altas distribuição de chuvas, não, a baixa ou a uma distribuição que seja o quê? Irregular. Distribuição de chuva baixa ou irregular, né? Nessas regiões com distribuição de chuva baixa ou irregular, um dos objetivos da política nacional é reduzir o risco climático inerente das atividades agropecuárias nessas regiões. Quais regiões? Principalmente em quais regiões? Unicamente? Não. Exclusivamente? Não. Principalmente. Por quê? Porque não é só nessas regiões que os riscos, que a Política Nacional de Irrigação, que a PNI, almeja reduzir os riscos climáticos. Não somente nessas áreas, mas principalmente nessas regiões. Tá bem? Vamos que vamos. Terceiro objetivo, pessoal, promover o desenvolvimento local e regional, com prioridades para regiões com baixos indicadores sociais e econômicos. Isso é um dos objetivos mais nobres, vamos dizer assim, né? Que é você sempre promover aquele desenvolvimento local, o desenvolvimento regional, dando prioridade, quem tem menos tem prioridade, para aquelas regiões com baixos indicadores sociais e econômicos. Onde a banca poderia pegar a gente? Promover o desenvolvimento regional apenas, o desenvolvimento local, o desenvolvimento nacional, alterar, fazer alguma mudança em relação a essas palavras que denotam local, né? Denota região, assim, tá, pessoal? Me faltou a palavra agora. Ó, promover o desenvolvimento local e regional. Local a gente sabe que é menor, regional seria uma abrangência maior, né? Com prioridade, a banca poderia falar, com exclusividade para regiões com altos índices socioeconômicos, tá? Não. Com prioridade para as regiões com baixos indicadores, índices, aí a banca pode usar sinônimos, né? Sempre ficar atento a isso, pessoal. A banca pode fazer e ela vai fazer uso de sinônimos, tá? Indicadores sociais e econômicos, ela pode colocar socioeconômicos, tá bem? Índices socioeconômicos, parâmetros socioeconômicos. A banca pode usar os sinônimos e muitas vezes ela vai usar para confundir a gente, às vezes, quase sempre. Então, qual é o quarto objetivo da PNI? Concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda. Concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda. Objetivo, aquilo que queremos alcançar, aquilo que almejamos, por isso o verbo está no infinitivo. Concorrer, às vezes a gente entende como disputar, né? Estamos concorrendo, são candidatos concorrendo a uma vaga. Os times concorrem ao campeonato, concorrem ao troféu, sei lá. Nesse sentido aqui, pessoal, o verbo concorrer, ele quer dizer o seguinte:
ele tem o sentido de contribuir, tá? Então, aqui a gente pode ler, deixa eu pegar uma caneta. Então, aqui, ó, ao invés de, a gente pode colocar como sinônimo, né? Um dos objetivos, o quarto objetivo da PNI é o quê? Contribuir para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda. Aquilo que a gente quer almejar. A gente quer o quê? Contribuir através do fortalecimento da política nacional de irrigação, através da expansão das áreas, né, que recebam os benefícios da política nacional de irrigação. A gente quer contribuir, concorrer para que haja um aumento na competitividade do agronegócio brasileiro. E com isso ocorra o quê? Geração de emprego e renda. Então, geração de emprego e renda, fortalecimento do agronegócio brasileiro, é tudo um objetivo, tá? E ficar atento, nesse caso aqui, ao sinônimo de concorrer, não é no sentido de competir, não, tá? Até a palavra competitividade aqui, não é nesse sentido, não, é no sentido de contribuir, de agregar valor para que tenha um aumento nessa competitividade. Esse é o quarto objetivo. Olha o quinto objetivo, pessoal. Contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes agrícolas para exportação. Lógico, não quer contribuir para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro? Sim, quer. Logo, o excedente, a geração de excedente, né, vai favorecer o mercado interno, vai contribuir para o abastecimento do mercado interno, mas também o quê? Bem como vai contribuir para a geração de excedentes agrícolas para exportação, aumentando o PIB, melhorando a economia. Então, um dos objetivos da Política Nacional de Irrigação é o quê? Contribuir para que o abastecimento interno seja mais farto, que os preços sejam menores. Contribuir para o abastecimento do mercado interno, a banca poderia colocar aqui do mercado externo, do mercado internacional, poderia colocar também do mercado nacional. O mercado interno é o mercado nacional, tá certo? Mercado de alimentos, fibras, a gente tem que comer, a gente tem que se vestir e a gente tem que ter energia, energia renovável, tá bom? Para ficar fácil da gente lembrar. Alimentos, fibras e energia renovável. A banca poderia colocar aqui, ó, energia não renovável. Energia renovável. Bem como para o quê? Geração de excedentes agrícolas para a exportação. O banco poderia colocar para importação. Palavras, mais uma vez eu friso, pessoal, vamos ficar atentos às palavras que a banca pode querer confundir a nossa mente, tá certo? O penúltimo objetivo da PNI, já que são 7, é o seguinte: capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de tecnologias relacionadas à irrigação. O objetivo é aquilo que a gente almeja. Provavelmente o verbo vai estar no infinitivo. Que a banca pode usar de outro jeito, pessoal, e escrever a frase com a mesma ideia do objetivo, que é aquilo que a gente almeja, mas mudar o tempo verbal. Ao invés de estar no infinitivo, a banca pode colocar no particípio, tá? Particípio é ado, ido, né? Terminação em ado, ido. Alguma dessas coisas, mas a gente tem que sempre lembrar do quê? O objetivo é aquilo que a gente almeja. Se a gente almeja, a gente ainda não tem, tá? Então, a gente busca, então, pensar sempre nessa ideia por trás do inciso, tá? Capacitar recursos humanos e fomentar. Sabe o que significa fomentar, pessoal? Significa estimular o desenvolvimento, promover. Então, a banca poderia colocar assim, um dos objetivos da PNI é capacitar recursos humanos
e promover a geração e transferência de tecnologias relacionadas à irrigação. Poderia ser um sinônimo, tá? Capacitar recursos humanos e estimular, promover a geração e a transferência de tecnologias, sempre relacionadas à irrigação. Sétimo objetivo. A Política Nacional de Irrigação almeja incentivar projetos privados de irrigação, conforme definição em regulamento. Então, apesar de ser uma política nacional de irrigação, de ter a implantação dos projetos públicos de irrigação, um dos objetivos também é o quê? Incentivar que os projetos privados, né, de irrigação aconteçam. Tudo isso definido em regulamento. Vai ter um regulamento próprio para incentivar esse projeto privado de irrigação. A banca poderia colocar assim, ó, ao invés de incentivar, o que é o contrário de incentivar? Desmotivar, depreciar, proibir projetos privados de irrigação, tá? Não, incentivar. Mesmo sendo um projeto, uma lei nacional, ela vai incentivar esses projetos privados de irrigação, sempre de acordo com o regulamento. Tá certo, pessoal? Terminamos aqui. Vimos hoje os princípios e os objetivos da PNI, artigo 3 e artigo 4. 5 princípios. Princípio é aquilo que a gente tem por base, a gente tem por instinto, né? A gente tem desde o nosso início. E os objetivos são aquelas metas, aqueles sonhos, entre aspas, porque uma lei não sonha, né? Aquilo que a gente almeja. E a lei também ela tem alguns objetivos. Quais são? São 7. A gente acabou de ver, tá certo? Eu fiz um texto também para a gente tentar memorizar os primeiros princípios, tá? Eu peço que se você gostou desse vídeo, se você acha que ele agregou valor na sua preparação do concurso da Codevasf, que por favor, deixe um like, né? Deixe também um comentário. Gostei, tá bom, curti. Se não gostou, você acha que não agregou em nada a sua preparação, escreve assim, serviu para nada, não gostei. Mas deixa um feedback para eu ter um norte de como que tá sendo a recepção de vocês, tá certo? Tem as nossas redes sociais, eu vou colocar na descrição do vídeo, Facebook, Instagram, quem quiser trocar uma ideia sobre concursos e etc. A gente troca, pode adicionar, fica à vontade, chamar lá no direct, tá? E principalmente, se esse vídeo chegar a 100 likes, eu lanço o 5º vídeo que tem os instrumentos, tá? Os instrumentos da PNI. Ele tá até aqui no próximo slide, ó. Artigo 5. Os instrumentos da Política Nacional de Irrigação. Se esse vídeo chegar novamente a 100 likes, igual o vídeo anterior, eu lanço os instrumentos, tá? Se não chegar, não tem problema, a gente não lança. Mas, por favor, inscreva-se no canal, deixe um like, deixe um comentário e se você conhece alguém que está estudando para concurso, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo com ele. Conhecimento, quando ele é compartilhado, ele se solidifica e se multiplica. Conhecimento, a educação, a gente não restringe, a gente não guarda num potinho assim só para a gente ficar admirando, não. A gente espalha. Quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor é a sociedade, melhor é o mundo que a gente vive, tá bom? Então, muito obrigada, boa sorte do fundo do meu coração na prova, que nenhuma pegadinha que a banca possa fazer atinja vocês, que nada tire nenhum ponto besta daqueles que a gente fica se remoendo depois. Se vocês errarem alguma questão, que seja uma questão que realmente a gente não estudou, a gente não sabia, então tudo bem errar, a gente não vai acertar tudo, embora seja o que a gente quer, né? Mas que a gente não erre aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente sabe. Nossa, quando eu erro alguma coisa que eu sei, mas que eu na hora, por algum motivo, eu marquei a resposta errada, aquilo fica assim, martelando na minha cabeça dias e dias e dias e remoendo, me sentindo a pior pessoa do mundo.
Então, eu desejo do fundo do meu coração que isso não aconteça com vocês. Uma boa sorte, muita tranquilidade e fé em Deus, e é isso mesmo. É só mais uma prova, tá? Ela não define nada de vocês. Muitos concursos virão e a aprovação com a nomeação e a posse também. Amém? Então tá bom. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, valeu e tchau!